Dia, meus caros ouvintes. Eu vou ler a palavra de Deus para a nossa meditação em João capítulo 8, versículo de 1 a 11. O tema dessa pregação é a mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, no próprio ato, flagrante, né? Apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disse-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então os judeus seguiam a lei de Moisés, né? E qualquer pessoa que cometesse o adultério lá, homem ou mulher, aí era apedrejado. Isso era lei. Isso dizia eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Acusar Jesus, né? Era uma armadilha dos fariseus para dizer que Jesus está a favor do pecado. Deus ama a mentira? Não ama a mentira. Deus ama o adultério? Não ama o adultério. Deus ama o assassinato? Não é assassinato. Enfim, Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. O pecador é o seu eu, né? Quando você decide fazer pela sua própria vontade o que não é da vontade de Deus. Porque Deus não pode ter... João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado é o ato das obras da carne, né? Aí ele tira, quando a pessoa recebe a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor, aí ele tira o pecado e você está absolvido. Mas vai acontecer uma coisa, que você vai ter prazer não no pecado, mas na vontade do Senhor Deus, né? Aí aqui era uma armadilha. Se Jesus dissesse não apedrejais, aí eles, os fariseus vão dizer: ele está a favor do pecado, ele ama o pecado, mas Jesus não ama o pecado. Isso dizia eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, porque a consciência os acusaram. Viu? Então está aqui: ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Romanos 3:23, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus, né? Se receber a Cristo como Salvador e Senhor, vai ser essa separação desaparece. Aí você vai ter comunhão com Deus, né? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O único caminho para se chegar a esse Deus da Bíblia é através de Jesus Cristo.
nosso Senhor e Salvador. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Esse pecado, esse não peques mais, é o adultério, porque aqui estava sendo tratado desse assunto, o adultério, né? Aí Jesus salvou aquela mulher. Ninguém que... Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Não. E ela disse: Ninguém, Senhor. E ela recebeu a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador e Senhor. Se converteu ao Senhor, né? Aí a questão do pecado, do adultério dela, né? Está tratando aqui. Aí ela aborreceu o ato dela imediatamente, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas elas já passaram, eis que tudo se tornou novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então, aquela mulher aborreceu o ato do pecado, que era o adultério. Quando Jesus disse, não adulteres mais, que é o pecado que ela cometeu, o aborrecimento contra o pecado, levando ao arrependimento. Porque a vida do cristão é fé, que Jesus o salvou, e também arrependimento. Porque nós somos o templo do Deus vivo. A gente se entristece quando a gente peca. Pede perdão a Deus, Ele nos perdoa, e a gente leva, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Eu vou ler aqui um trecho que é parecido com a meditação aqui. 1 João, capítulo 5, versículo do 10 até o 10 em diante. Aí depois é o capítulo 2, versículo 1 e 2. Deus é luz. Aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, se nós recebermos Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor da sua vida, anda na luz. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. A confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Existe o pecador perdido, que tem prazer no pecado, e o pecador salvo, que não tem prazer no pecado. Pecador perdido e pecador salvo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há? Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O que ele diz aqui em João, 1 João, capítulo 2, versículo 1. Que não pequeis. E se alguém, a gente não deve viver para o pecado, na prática do pecado. Mas se acontecer que você tropeçar e cair e pecar, como diz, para que não pequeis,
E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, daqueles que creem. João 3,16. Obrigado pela paciência de vocês. Se confessarmos os nossos E que Deus pecados, abençoe vocês. Ele é fiel. Dê um joinha para o nosso e canal, justo inscreva, porque eu só terei para oportunidade de os pecados levar a palavra se eu estiver no ar. e nos Dê um joinha. purificar Mateus de e Lins, um abraço, viu? Amo vocês de todo o meu coração, viu? Vocês ocupam um lugar no meu coração. Que Deus, o grande Deus, abençoe vocês até a eternidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Pai, nós te agradecemos por essa reflexão, essa palavra, Senhor, que vem ao encontro do nosso coração, nos despertando, Senhor, para que possamos cada dia estar matando o nosso velho homem, que nos leva a pecar, que nos leva ao estado pecaminoso, Senhor, para ressuscitar o Teu Espírito Santo em nós, que gera uma nova criatura e que tem prazer nas coisas agradáveis, boa, segundo a Tua vontade. Pai, te pedimos por cada pessoa que escuta essa palavra, Pai, que essa palavra, assim como vem de encontro aos nossos corações, possa também encontrar um espaço no coração de cada um que ouvir, Pai. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de amor, um Deus que ama o pecador, mas aborrece o pecado. E assim como o Senhor fez na vida daquela mulher, Senhor, amando-a e aborrecendo os atos pecaminosos dela, mas agiu com amor e ternura e perdoou os seus pecados, nós também te pedimos, Senhor, misericórdia sobre as nossas vidas, sobre os nossos dias e que possamos viver como Tu queres. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento. Amém. Amém.